1 Samuel capítulo 1, versículo 11 em diante. Samuel capítulo 1, versículo 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Diz assim: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, a qual ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Até aqui, irmãos. Pode sentar. Aleluia. Irmãos, é uma palavra bem conhecida, muitos já pregaram sobre a história de Ana, sobre a fé de Ana, sobre o que Deus fez na vida de Ana. Sabemos que aquilo que Deus fez na vida de Ana foi algo maravilhoso, extraordinário, coisa que muitas vezes nem a medicina pode descrever ou tentar explicar. E sabemos que no tempo de Ana era um governo teocrático. O povo de Deus era governado pelo Senhor. Deus levantava alguém que governasse o povo de Deus, seriam os juízes. E sabemos do declínio do povo de Deus, que uma hora estava bem com Deus e uma hora estava afastado do Senhor. A Bíblia mesmo fala várias vezes, quando o povo de Deus muitas vezes enfraquecia, a Bíblia diz: e tornou o povo a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia sempre relata isso, que o povo muitas vezes estava bem, tudo tranquilo, dando glória a Deus, buscando a Deus, fazendo aquilo que Deus queria. Em outra oportunidade o povo já buscava outros deuses, se afastava do Senhor, se desviava dos caminhos do Senhor, fazia o que era mal aos olhos de Deus. E muitas vezes até nós pensamos: mas como que esse povo fazia tudo isso, sendo que foi Deus que tirou do Egito, sendo que Deus operou maravilhas no meio deles, sendo que Deus fez milagres no meio deles, coisas que nos dias de hoje muitas vezes nós não vemos, mas Deus fez naquele povo, com aquele povo. E a gente se pergunta: mas por que esse povo se desvia tanto? Por que muitas vezes, quando esse povo está tão bem com Deus, do nada abandona Deus? Irmãos, muitas vezes esse povo é eu e você, que muitas vezes estamos bem com Deus, muitas vezes o culto está uma bênção, muitas vezes sentimos a presença do Senhor, de repente no outro culto a gente diz que o culto está frio, não sentimos Deus, não gostei da palavra, não gostei do louvor. Muitas vezes nós somos esse povo, esquecemos que na verdade nós temos que prestar um bom culto a Deus e não ao contrário. Então esse povo sempre fazia o que era mal aos olhos do Senhor, e muitas vezes pagava caro, 18 anos de aflição, às vezes mais, sempre na mão do inimigo, e sempre com a permissão de Deus. A Bíblia deixa bem claro, que quando o povo se afastava do Senhor, Deus permitia que um outro povo afligisse, Deus permitia que um outro povo se levantasse, e muitas vezes esse povo que se levantava não era um povo forte, não era um povo que tinha talvez a mesma força que o povo de Israel tinha, mas Deus permitia que esse povo se levantasse e ferisse a Israel. A Bíblia fala que quando Deus permitia, o povo de Israel era ferido, muitos morriam, muitas vezes cativo, como a Bíblia nos diz, muitas vezes escravo, muitas vezes perdiam tudo. Assim é na nossa vida. Muitas vezes, quando nós, o que eu estou pregando não é para os irmãos, é para mim também. Muitas vezes, quando nós nos afastamos do caminho do Senhor, Deus nos tira alguma coisa. Deus muitas vezes permite que o inimigo atinja nós em alguma área da nossa vida. Muitas vezes Deus permite que o inimigo venha e aflija a nossa alma. Tudo permissão de Deus. Mas que nós possamos olhar e saber que Ele é o único Deus, Ele é o único Senhor da nossa vida, Ele é o único que pode matar e dar a vida, Ele é o único que pode curar, Ele é o único que pode salvar. Muitas vezes para nós perceber isso, irmãos,
para que nós abrimos os nossos olhos espirituais e pensamos e vemos que somente em Deus alcançamos misericórdia, vida com abundância, salvação, cura, a verdadeira paz. Porque quando esse povo muitas vezes se afastava, eles tinham uma leve impressão de que com o tempo aquela paz, não, agora está tudo bem, estamos cativos, mas estamos indo. E não, irmãos, o povo que fica cativo na mão do inimigo, nós que muitas vezes ficamos cativos na mão do inimigo, aquela paz é ilusória. Aleluia. Aquele sossego, muitas vezes nós pensamos, não precisa mais ir para a igreja, eu estou bem, voltou a dar tudo certo. Não, isso é temporário, ilusório, porque a verdadeira paz, a verdadeira segurança somente em Deus. Nós devemos buscar em Deus sempre a verdadeira paz, a verdadeira segurança. É como um pregou esses dias, nós devemos buscar a Deus sem fazer o melhor de mim, o melhor de você. Não procure fazer nada para o Senhor, talvez com pouca fé, muitas vezes só dando um jeitinho ali, o outro lá. Faça o melhor para Deus, porque o que Ele fez por você não há nada incomparável. Ele desceu lá do céu para morrer por mim e por você. E isso, irmãos, é demonstração de um amor maior, do maior amor do mundo, amor de dar seu único filho. Quem de vocês, irmãos, eu tenho filho, mas quem de vocês que se hoje viesse alguém pedisse o teu filho, e eu digo assim, eu vou mais longe, irmãos, pedisse o teu filho para morrer por um bandido, para alguém que muitas vezes ignora Deus, para alguém que muitas vezes zomba de Deus, para alguém que muitas vezes olha para você e diz, lá vai aquele crente fanático, lá vai aquele crente que não pode sair da igreja no domingo, que muitas vezes pode estar descansando em casa, mas tem que ir para a igreja. Tenho certeza, irmãos, que muitos de nós muitas vezes até negaria, é meu filho, Senhor. E Deus não negou seu filho, porque Deus não mandou seu filho para morrer somente por aquele que tem um pecado pequeno, se assim posso dizer, mas Deus mandou seu filho morrer por aquela pior pessoa que você possa imaginar agora, para que essa pessoa, quando viesse num culto como hoje, na Arca da Aliança, fosse transformado pelo Espírito Santo, que aquela vida passada se foi, para que pudesse ter uma vida nova. Quantos de nós muitas vezes estavam também, irmãos, pelo mundo afora, desgarrado, talvez perdidos, sem rumo, e aí Deus levanta alguém e nos traz até aqui, a igreja, o lugar onde Deus fala, o lugar onde eu digo que é o hospital do Senhor, que chega aqui doente e sai curado, chega aqui sem esperança e sai renovado, chega aqui muitas vezes com uma luta, pensando que tudo acabou, que não tem mais jeito, e sai daqui com a vitória nas mãos. E assim foi com esse povo. E aí Deus olha e vê essa mulher, Ana, a qual não tinha filhos. A Bíblia deixa bem claro que ela não tinha filhos, e ela ainda tinha uma rival, alguém que dizia, você não tem, eu tenho filhos e filhas, você não tem. E a Bíblia fala que ela era amargurada de coração, ela sofria, porque antigamente para a mulher, ela tinha que dar um filho homem para a descendência do seu esposo, e ela não podia. E também naquela época, quando acontecia isso, era liberado ao homem que pegasse uma outra esposa, casasse com outra mulher. Então ela era todos os dias zombada por Penina. Ela era provocada por Penina. Muitas vezes, quem sabe, olhava os filhos de Penina brincando, quem sabe sentando no colo do seu esposo dando carinho, e ela olhava, e eu, cadê a geração do meu marido que vai vir através de mim? E a Bíblia fala, irmãos, que naquela época havia pelo menos 3 festas, 3 encontros do povo judeu. O pastor Carlos sabe melhor que eu. Então, Ana, Penina e seu esposo Eucana estavam subindo numa dessas festas para levar sacrifícios ao Senhor, para cultuar ao Senhor. E aí eu pergunto para você, o problema de Ana qual era? Ela era não ter filho, né? Não, irmãos? Eu digo o problema de Ana não era não ter filhos, porque
A Bíblia fala que ela ia todo ano prestar sacrifícios a Deus. Ela vinha até a igreja. Ela frequentava os cultos da época. Ela vinha para a igreja, mas ela não sentia a presença do Senhor. Ela não tinha aquela entrega do Senhor. Por isso que não adianta, irmãos, nós cumprir um ritual de cultos. Domingo, 7h30 eu tenho culto, eu vou à igreja. Aí chego aqui, não sinto nada, não faço nada. Sexta, 7h30 tenho culto, chego aqui, não sinto nada, não faço nada. A nossa vida não muda. A nossa vida só muda quando nós entregamos a nossa alma, o nosso coração a Deus, assim como ela fez. Porque se Deus entregasse para ela aquele filho que ela tanto pedia, como ela estava antes, sem derramar o seu coração a Deus, como que ela ia criar Samuel? Quem sabe Samuel sairia como ela, alguém com coração sofrido, amargurado. Então eu entendo que nessa parte Deus estava preparando Ana, porque do ventre dela sairia alguém que iria julgar Israel, a qual estava numa decadência espiritual. Aleluia. E sabemos que Samuel foi um dos últimos juízes. E a Bíblia diz, o próprio Samuel diz, não lembro o versículo, mas ele fala para o povo: se porventura eu tenho roubado, se porventura eu tenho tirado um boi para mim, uma ovelha, um jumento, tenho tomado algo da mão de alguém, para que o povo falasse. O próprio povo disse: não. Aleluia, Jesus. Samuel foi incorruptível, não errou. O próprio povo disse. Ele foi um juiz exemplar, foi um juiz que restaurou o povo, foi um juiz que prestava cultos ao Senhor, foi um juiz que viu os filhos de Eli morrerem por fazer o que era algo errado aos olhos do Senhor. Viu o próprio Eli, ele sabia tudo que fazia de errado, e mesmo assim ele não se corrompeu. Desde pequenininho, crescendo, sabendo que ele tinha uma chamada, que ele tinha uma promessa do Senhor. Você, nessa noite, tem uma promessa do Senhor na tua vida. Você não está aqui em vão. Talvez a tua vida em casa, talvez a tua família tenha zombado de ti. Talvez você olhe ao teu lado, ao teu vizinho, você vê tanta coisa errada e pensa: Senhor, eu estou no meio disso. Mas saiba que se você está aqui é porque você está crescendo na presença do Senhor, crescendo espiritualmente, crescendo, irmãos, na sabedoria e no entendimento do Senhor. Porque cada vez, irmãos, que nós buscamos de Deus, para que Deus molde a nossa vida, desce sabedoria do céu. Cada vez que nós olhamos para nós mesmos: Senhor, muda o meu jeito, eu não quero ser mais assim, Senhor, eu não quero pecar dessa forma, Senhor, eu quero que o Senhor tire esse vício de mim, algo que eu faço de errado. Deus muda você, e ao mesmo tempo Deus te fortalece, dá sabedoria para você continuar seguindo na caminhada do Senhor. E aí vemos Ana, irmãos, dobrou os seus joelhos. A Bíblia diz que nem palavras saíram da sua boca, ela apenas chorava. E aí ela fez um propósito para o Senhor. E aí Deus diz: é isso que eu quero, essa entrega. Eu quero que você abra o seu coração. Quantos de nós, irmãos, muitas vezes precisamos sentar na cadeira, e muitas vezes sem ter o que falar, somente chorar. Muitas vezes eu, não digo só na cadeira, mas em casa, muitas vezes perdido, sem rumo, tantos problemas chegando, e aí choramos. E quando vemos num culto como esse, Deus levanta um profeta, levanta um vaso e fala que ainda não acabou, que esse deserto que você está passando está no fim, que essa prova que você está passando está no fim, que a tua vitória está sendo gerada no teu coração, assim como foi gerada no ventre de Ana. E ela cumpriu essa promessa. Mas assim como Ana, sempre tem alguém, irmãos, que não vê o que você passa, e muitas vezes tem uma visão distorcida. Quantas pessoas talvez passem e olhem para dentro da igreja aqui e vê você chorando, vê você pulando, vê você glorificando a Deus, e muitas vezes não entende por que ele está pulando tanto, por que ele chora tanto, por que aqui gritam tanto. É porque a presença do Espírito Santo é tão tremenda em nossas vidas que não conseguimos ficar parados, que não conseguimos ficar calados, porque a presença do Espírito Santo entra em nossa vida e faz com que a gente pule no Espírito Santo, faz com que você não fique somente sentado, faz com que você glorifique a Deus. Aleluia. E ele, irmãos, não entendeu, mas mesmo assim ele falou que seja feito. E sabemos que Ana não teve só Samuel, ela teve mais filhos. Para os irmãos terem uma ideia, que realmente quem havia fechado a madre de Ana
era o Senhor. Não pense você que muitas vezes a tua promessa está parada, os teus sonhos estão parados. Muitas vezes nós pensamos que o inimigo está atrapalhando. Muitas vezes nós pensamos que o inimigo se levantou e a promessa não está se cumprindo. Muitas vezes nós colocamos a culpa até de repente algum familiar por causa de você, das atitudes, e a promessa não se cumpre, não, irmãos. É porque Deus está te preparando. Deus está te moldando assim como ela. Muitas vezes, irmãos, Deus tem planos e promessas para nós, mas elas estão ali paradas, esperando você no momento certo, na hora certa, assim como Ana. Porque muitas vezes Deus libera a promessa para mim e para você. Sem nós estar preparados, nós não fazemos nada. Pelo contrário, nós saímos do foco que é Cristo. Muitas vezes a nossa frustração é tão grande que nos afastamos. E como Deus sabe de tudo, como Deus é perfeito em tudo, Ele sabe o momento certo, a hora certa de te entregar aquela promessa. Quantos de nós, irmãos, que num dia como hoje Deus escolhe para voltar para o Senhor? Um tempo atrás, cerca de ano passado, eu estava conversando com o irmão Júlio e ele falou, e eu contando como que eu e minha esposa estávamos. Nós estávamos fracos, o irmão Júlio lembra, irmão? Nós estávamos precisando de Deus, precisando que Deus falasse conosco. Aí Deus usou o pastor Carlos, que não sabia de nada, ligou para nós, falou aquilo que nosso coração estava sentindo e convidou nós para vir no culto. E nesse culto nós renovamos a nossa força com Deus. Nesse culto a qual nós fizemos como Ana, somente choramos. Não abrimos a boca a não ser para chorar. Nesse culto nós entendemos aonde Deus queria que nós estivéssemos. E aí o irmão confessou, irmão, eu voltei nesse culto também. E eu fiquei tão feliz porque eu sei que o mesmo Deus que fala comigo, fala contigo. O mesmo Deus que muitas vezes usa alguém que está na sua casa, quietinho, sem pensar em nada, e diz, vai, fala com um servo tal, liga para um servo tal, vai até a casa de alguém. Esse mesmo Deus, irmãos, é o Deus que continua no nosso meio. O Deus que operou o milagre na vida de Ana, que abriu a madre de Ana, é o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele continua. O Deus que falou com vários profetas é o Deus que fala contigo hoje. É o Deus que quer ter aquela intimidade contigo. É o mesmo Deus que quer ver a entrega. Que você não venha somente para um culto cumprindo regra. Eu vou lá, eu vou cantar, eu vou pregar, eu vou orar. Deus quer entrega. Você subir até aqui, confesso que muitas vezes não é fácil, mas você subir até aqui somente para cumprir um ritual, Deus não quer isso. Deus quer entrega de espírito, entrega de coração. Deus quer que você chore na presença dEle. Deus quer que você busque Ele cada vez mais, que você não se acomode. Aleluia. E aí vemos um milagre na vida de Ana. Alguém que era zombado, alguém que depois viu que o seu problema não era Penina, alguém que depois a Bíblia mesmo diz que ela viu que o problema estava com ela. Ela não havia feito uma entrega realmente a Deus. Ela não havia feito um voto a Deus. O voto que eu convido você a fazer nessa noite, irmãos, é dizer para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que a volta do Senhor está cada vez mais perto. Nós estamos vivendo um tempo que não podemos perder esse tempo precioso de falar do Evangelho. Nós vivemos num tempo, irmãos, que nós temos que sair por aí e dizer a todos os cantos, aos 4 cantos da terra, que Jesus salva, que Jesus batiza, que Jesus restaura. Falar que a igreja está próxima a subir. Talvez, irmãos, esse culto seja o nosso último culto. Talvez você venha pensando, eu vou nesse culto e aí domingo talvez eu vou cantar, talvez não tenha esse domingo. Então entrega o teu coração hoje a Deus. Entrega a tua vida hoje a Deus. Não deixe para amanhã. Que a tua oração seja todos os dias pedindo para que Deus não te deixe pecar, não te deixe se afastar da presença do Senhor, não te deixe se desviar dos caminhos do Senhor. Que você possa na tua oração dizer, Senhor, se porventura eu tenho pecado, se porventura estou me afastando, Senhor, exorta-me, corrija a minha vida, me ensina.
Deus é Pai, Ele é Pai de amor. Nenhum pai chega num filho e o corrige porque quer o mal dele, porque quer o bem. Nenhum pai quer ver um filho afastado, perdido, longe dos caminhos do Senhor. Quando nós pegamos os nossos filhos para corrigir, eu digo porque eu tenho 2, e nós, volte e meia, temos que corrigir, porque esse é o dever dos pais, corrigir o filho, colocar no caminho certo, porque se nós, irmãos, relaxar, o mundo nos tira nossos filhos, o mundo nos afasta do caminho do Senhor, porque o inimigo também sabe que a volta de Cristo está perto, e que o dia da sua condenação está perto também, e que eu e você, irmãos, venhamos subir para o céu, ver o rosto de Jesus, poder contemplar o rosto daquele que decidiu morrer na cruz por mim e por você, daquele que eu sempre digo que cada gota do seu sangue era para mim e para você, daquele que não tinha pecado algum, que não tinha erro algum, mas decidiu morrer por mim e por você, daquele que não olhou para o peso da cruz, para o tamanho dela, daquele que não olhou para quem o zombava, para quem o ameaçava, para quem o agredia, mas que decidiu: o Gilson precisava que eu morresse por ele, a igreja, a Arca da Aliança, precisava que eu morresse por eles, porque eu tenho certeza que o meu sangue não escorreu em vão na cruz. Eles vão me adorar, eles vão me buscar, eles vão exaltar o meu nome, aleluia. Que nessa noite, irmãos, esse sacrifício da cruz seja o nosso alvo, que você possa falar do Evangelho, não que eu esteja sempre batendo na mesma tecla, mas a volta de Cristo está perto. Aleluia! E o mundo tem lutado para nos tirar da presença do Senhor. O mundo tem se levantado para nos tirar da presença do Senhor. Se a gente olhar para o mundo, irmãos, a gente vê que eles têm muitas coisas que nos afastam do caminho do Senhor, que se eu e você não vigiar, não orar e não perseverar, nós vamos fracassar, porque o mundo tem se levantado. Saiba que o inimigo não quer ver você partir salvo, mas existe um Deus, irmãos, que quer que você suba para a glória. Aleluia! 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 E aí vemos o milagre da vida de Ana, pequeno Samuel, que cresce, por mais que veja toda a corrupção do sacerdote Eli, que era alguém para servir ao Senhor, para dar o exemplo, que via os seus filhos fazer o que era mal, que talvez em 2 horas de culto ofereciam sacrifícios, faziam o culto, mas que depois iam se deitar com as mulheres dos outros povos na frente do templo. E Eli sabia da corrupção dos seus filhos. Samuel também sabia, mas Samuel decidiu viver totalmente diferente do mundo, das pessoas que erram. Que nós possamos, irmãos, fazer que a nossa vida nós pegamos exemplo de pessoas que verdadeiramente servem a Deus. Aleluia! Não pessoas, como disse o irmão Felipe, que só pensam no dinheiro, que só pensam em encher a igreja de gente, mas não querem o Espírito Santo no meio da igreja, não querem que o Espírito Santo fale a verdade, porque sabem que se o Espírito Santo falar a verdade, a igreja se esvazia. Nós temos, irmãos, que ter pessoas verdadeiras aqui, que realmente buscam a Deus de verdade, de todo o coração, pessoas que decidiram mudar para Deus, pessoas que decidiram ser transformadas por Deus, pessoas que decidiram colocar o Espírito Santo como prioridade em sua vida. E qual foi o fim desses 2 filhos de sacerdote Eli? Eles morreram os 2. A palavra se cumpriu. O sacerdote Eli morreu. E Samuel cresceu incorruptível. Foi exemplo. Foi um dos últimos juízes, mas não envergonhou a Deus. Aleluia! Aleluia! É como eu disse, talvez hoje seja o nosso último dia. Aleluia! Talvez hoje seja o nosso último culto. Aleluia! Mas e como está a tua vida com Deus? Você está como Samuel ou como sacerdote Eli, só cumprindo um ritual de culto, vindo para a igreja, cumprindo o horário, mas sem entrega para Deus, sem sentir a presença do Senhor? Que todos os dias, irmãos, nós possamos sentir a presença do Senhor,
para que Ele possa mudar a nossa vida, para que Ele possa nos transformar, para que Ele possa fazer com que Ele fez com Ana, que os nossos sonhos que estão sendo gerados nos nossos corações possa se cumprir, para que o querer do Senhor em nossa vida possa acontecer. E nessa noite, irmãos, eu e você possamos levar esse Espírito Santo para casa, não somente hoje, 2 horas de culto, mas que nós tenhamos a visita do Espírito Santo enquanto estamos no trabalho, enquanto você lava a sua louça, enquanto você se arruma para sair, enquanto você muitas vezes de madrugada levanta e dobra os teus joelhos para falar com o Senhor. Deus não quer falar contigo somente em 2 horas de culto. Deus quer falar contigo de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Deus quer entrega-nos. Aleluia. Pedir que os irmãos se coloquem em pé. As horas têm se passado. Aleluia. Mas creio, irmãos, que o mesmo Deus, a qual mudou a vida de Ana, a qual era zombada, a qual não via o seu problema talvez se resolver, achava que ela ia morrer sem filhos, achava que a promessa do Senhor dela não ia se cumprir. É o mesmo Deus, irmãos, que hoje faça a tua promessa se cumprir. É o mesmo Deus ao qual te trouxe aqui. A tua vinda até aqui não foi em vão. A tua vinda até aqui, porque o Espírito Santo tem algo para você, porque Ele queria renovar, que talvez o mundo esteja afligindo, talvez alguma enfermidade esteja afligindo, talvez achando que a tua vida não tem solução. Saiba que se você aceitar Jesus de todo o coração, Deus muda a tua vida, da tua família. Se porventura tem alguém aqui, dá um passo de fé até aqui na frente. É um convite especial do Espírito Santo. Aceitar Jesus como Salvador não é um convite para uma festa, é um convite que vai levar a tua alma para a glória. Aleluia, Deus. E outro convite é: se porventura tem alguém aqui que parou os caminhos do Senhor, que em alguma trajetória da sua vida sua fé esfriou, você porventura desistiu de buscar a Deus, achou que a igreja não é teu lugar, e hoje você sente que você tem que voltar, dá um passo de fé aqui à frente. Jesus está te esperando. Saiba que Deus escolheu hoje esse dia para que você renovasse o teu voto com Deus e a promessa do Senhor fosse gerada em você novamente. Aleluia. Amém, irmãos. Se não tem ninguém, glória a Deus. E se alguém porventura, irmãos, chegou até aqui hoje enfermo, machucado, triste, precisando de um milagre na sua vida, na sua família, se porventura tem alguém que muitas vezes vê o seu lar sendo atacado constantemente pelo inimigo, dê um passo até aqui à frente e saiba que o Espírito Santo vai mudar a tua vida, vai restaurar a tua saúde, não só tu, mas a tua família, e você vai se tornar um exemplo de fé, um exemplo de caráter, um exemplo de honestidade, um exemplo de alguém que confia e caminha nos caminhos do Senhor. Dê um passo até aqui à frente. Nós iremos orar por você. E saiba que não existe enfermidade, não existe coisa impossível ao nosso Deus. Nós servimos a um Deus que tudo pode e tudo faz para aqueles que creem no seu nome. Aleluia. Não sei se posso pedir para minha esposa cantar mais um louvor. Deixa minha esposa cantar mais um louvor. E você sai do seu lugar. Talvez você queira oração para um familiar seu, venha até aqui com fé. Talvez seja um amigo, um colega de serviço, um colega de escola, talvez alguém que você sabe que precisa de Deus, alguém que você sabe que está longe, está afastado, mas que necessita de Deus. Dê um passo para Deus. E eu tenho certeza que Deus vai operar um milagre em tua vida. Nós estaremos orando enquanto a minha esposa louva.